Olá a todos, tudo bem? Vou estar dando continuidade ao tema linguagem, que foi o nosso tema da semana, e vou trazer hoje o comportamento verbal. Para uma criança iniciar a fala, ela precisa de ter comportamentos bases, que seriam esses: a imitação, o contato visual, o atento ao som e reproduzir esse som. Como um pré-requisito base, a imitação, principalmente, ela tem que estar muito bem estruturada para então que a fala comece. E quando eu falo de imitação, é a imitação motora primeiro. Então, a criança, ao bater palma, ela tem que bater palma. Ao eu pegar, por exemplo, dois bonequinhos e brincarem, ela tem que reproduzir. Essa imitação motora, ela faz parte inicial para depois começar a imitação orofacial. Quando eu falar uma palavra, por exemplo, casa, a gente usa muito, né, a expressão para falar para que a criança repita. Então, a base começa na imitação motora para depois vir para a imitação orofacial. E o contato visual, que é uma dificuldade do autismo. Então, como o rosto, né, são tudo muito interligados e o olhar, ele faz parte da comunicação, porque a comunicação ela não inicia só no falar, né? Nós falamos muito pelo olhar, a gente tem que ensinar a esse contato visual também. Então, uma dica é, por exemplo, pegar um objeto e fazer com que a criança, né? A criança, por exemplo, não verbal, ofereça para a criança. Então, oferece aqui longe da gente para a criança, ó, o cavalo. E aí a criança não te olha nos olhos, ela vai pegar. Então, tu tira um pouquinho e bota mais à frente, né, da tua visão e, ó, cavalo. Mas mesmo assim a criança não faz o contato contigo. Então, tu pega o objeto, por exemplo, né, o cavalinho, e põe aqui do lado do teu olhar, para fazer com que a criança tenha esse contato com você. Ó, cavalo! E mesmo assim ela não te olha. Então, você pode pegar esse objeto e colocar aqui atrás. Geralmente, ao fazer isso aqui, a criança vai ter um contato com você. Ela vai fazer esse contato, muitas vezes vago, muitas vezes rápido, mas o importante é que ao ela fazer, você entregue automaticamente, muito rápido, né, esse cavalo, esse objeto que ela estava solicitando, para ela fazer entender que pelo olhar a gente consegue ter essa comunicação. Então, esses seriam principalmente os pré-requisitos para a criança iniciar uma comunicação e iniciar a fala. Então, agora eu vou estar passando para vocês 8 passos para ensinar a criança a falar. O primeiro passo é qualquer som que tenha uma função. Ensinar que essas vocalizações que saem da criança podem ter sim função. Então, a criança, ao fazer a gente já dá o objeto, para ela entender que é necessário ela emitir sons para ganhar os objetos. Então, por exemplo, eu estou com um cavalo, ela faz eu dou o cavalo para ela porque ela emitiu um som. E a gente tem que lembrar que ela é não verbal. Então, qualquer tipo de som pode ser intencional. Então, a gente vai para o segundo passo. Vamos pensar que no primeiro passo, a criança já seja muito bem estruturada. Ela já assimilou que fazer os sons, ela consegue ganhar um objeto, ela consegue ganhar água quando tem sede. E agora a gente vai fazer com que a criança ecoe o que a gente fale. Então, se ela quer o cavalo, por exemplo, não vai ser mais aceito ela falar a gente gostaria, a gente quer estimular que ela fale uma vogal, uma sílaba do cavalo. Então, você quer o cavalo, esperar que ela solte algo parecido com algo mais próximo do cavalo. Então, ao ela fazer o a gente imediatamente vai dar o cavalo. Algo muito legal quando tá num processo, indo do primeiro passo para o segundo passo, é você fazer 3 vezes. Então, a criança fez aí você fala cavalo e espera. E aí a criança falou e aí você fala cavalo. E a criança novamente faz aí você
né, faz como que a criança tivesse falado. Ah, cavalo, você quer o cavalo? E entrega para a criança. Porque esse processo de ela ecoar o que a gente fala também não é tão rápido e a gente tem que ter um cuidado para não gerar comportamentos inadequados e a criança ficar nervosa com a situação. Mas aos pouquinhos, num processo, a gente vai conseguindo que ela solte novas vocalizações. Esse é o objetivo do segundo passo. Então, agora no terceiro passo, pensando que a criança já está bem estruturada lá no primeiro e no segundo passo, eu vou começar ainda com a minha, vou continuar, né, com a minha pista visual, mas eu vou começar a retirar a pista verbal, porque o terceiro passo é completar palavras. Então, eu vou falar cava e vou esperar que ela fale o lo. E assim eu vou reduzindo. Quando ela conseguir falar o lo, por exemplo, eu vou falar ca e vou esperar que ela fale valo. E assim, até eu não precisar mais fazer a pista verbal. E talvez que eu faça... E aí, ela já consiga falar cavalo. Uma atividade que a Mari trouxe algumas semanas atrás, que é o completar música, é muito legal para a criança que está nesse passo da fala. Então, agora no quarto passo é o identificar algo. Então, agora eu já tirei totalmente a dica verbal e eu vou estar só com a dica visual. E eu vou perguntar, o que é isso aqui? Esperar que a criança fale. Lembrando que a gente também, quando a gente está ensinando palavras para as crianças, tem que ser palavras da realidade dela. Não adianta eu trazer um cavalo, por exemplo, se ela não brinca de bichinhos em casa, se ela não conhece um cavalo, tem que ser da realidade da criança para facilitar essa comunicação. E quando a gente for ensinar palavras novas, que ela tem dificuldade, é legal a gente voltar os passos. Voltar no passo 2, ir para o passo 3, para então chegar no passo 4, certo? Agora no passo 5, que é dicas para identificação, a gente vai tirar todo o contato visual que a criança teria, né? A atividade que a Malu ainda trouxe essa semana é muito legal para quem tá nessa fase. Então, é a caixa misteriosa, vou colocar o animal ali dentro, um cachorro, por exemplo, e vou falar o que é. Que animal é? Que tem 4 patas, que faz au-au? Esperar que a criança fale. Porque dessa maneira, sem eu estar, falando cachorro, que era a dica verbal, sem eu estar mostrando o cachorro, por exemplo, em objeto, eu vou estar fazendo que a criança aprenda a estimular outras áreas do cérebro, porque agora ela não está mais vendo para falar, então ela tem que estimular outras áreas para que ela consiga falar. Então, usar o que é, não só na caixa misteriosa, mas de outras maneiras, é muito legal. Então, no sexto passo, a gente vai estar ensinando as frases, como montar as frases. Então, eu pego 3 figuras ou objetos, esses eram que eu tinha aqui em casa. Então, um menino, um chute, como se ele estivesse chutando, e a bola. Então, aí eu mostro para a criança e ela fala, menino, chute, bola. E eu falo, isso, o menino chutou a bola. Então, eu tiro as palavras soltas que a criança trouxe e monto a frase. O mais legal disso é eu pegar um vídeo e mostrar o menino chutando uma bola. Ou eu mesmo em casa pegar a bola, chutar a bola, mostrar no concreto, na ação, para não ficar só na frase. Outra coisa também, eu posso pegar o carro, O carro e a cor. Então, carro, e a criança diz, carro azul. E eu digo, isso, o carro é azul. E aí, se vocês quiserem fazer isso, até com a cor do carro de vocês, enfim, a cadeira, vocês vão juntando para a criança aprender as frases. Já no 7º passo, a gente vai estar ensinando as inferências. Agora, a criança não tem mais uma imagem separada e ela tem uma imagem junto. Então, a menina está andando de bicicleta. Então, a gente mostra a imagem e espera que a criança nos fale o ato, a ação do qual a criança está fazendo, como está na imagem. A menina está andando de bicicleta.
E agora o oitavo e último passo são os relatos de eventos passados. Quando eu atendo os pais, sempre é uma pergunta que vem: será que meu filho nunca vai contar o que aconteceu lá na escola, chegar contando? Uma coisa que eu quero que primeiro vocês entendam, que para o autismo principalmente isso é muito difícil, porque contar algo para alguém que aconteceu com eles é agradar o próximo. Por exemplo, a mãe não sabe o que aconteceu, mas, por exemplo, lá para o nosso filho, ele sabe o que aconteceu lá na escola. Então, trazer isso para um outro contexto que é social, que é uma comunicação social, se torna mais difícil. Mas tem maneira, assim, de a gente estimular que essa comunicação seja trabalhada para ele trazer isso para o dia a dia dele. Então, uma dica bem legal é no momento da brincadeira, você lembrar da brincadeira e começar a fazer perguntas para que ele lhe conte. Então, por exemplo, vocês jogaram e o Pedro ganhou, por exemplo. Ai, Pedro, você ganhou, que legal. Quem ganhou o jogo? Esperar que ele responda: o Pedro, foi eu, né? Que ele faça que ele responda. Por exemplo, na hora do almoço. Durante o almoço, o Pedro tá comendo carne e feijão, que legal. Depois, lá no meio da tarde, perguntar: o que o Pedro almoçou hoje mesmo? O que o Pedro comeu? Para que ele comece a contar relatos não tão passados, mas que ele consiga entender que é legal tá falando, que é legal tá trazendo a informação para as outras pessoas. Então, pais, esses foram os 8 passos para estar ensinando a criança a falar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ver em que passo está o filho de vocês e se eles têm dificuldade em estruturar bem esse passo para então passar para o passo seguinte, porque assim a gente tem resultados mais concretos, mais positivos. E no final ali, eu vou deixar em outro arquivo, na verdade, os 8 passos certinhos para vocês, né, estarem lendo, saberem que passo os filhos de vocês estão. Se vocês têm alguma dificuldade, têm alguma dúvida, pode perguntar aqui no grupo, explorem esse grupo, é para isso mesmo, tá? E só mais uma dica: ao brincar com os filhos de vocês, explorem a comunicação. É o momento de narrar uma brincadeira. Então, por exemplo, é o momento de falar às vezes mais devagar e falar as palavras mais expressadas. Então, tá brincando, pega o brinquedo e fala: carro, azul, ele faz barulho, né? Estimular também com sons. É assim que a criança vai aprender a falar. Mas vamos lembrar que todo o processo, ele é lento. Alguns são mais rápidos, mas a gente nunca pode fazer comparações dos nossos filhos. Cada um no seu tempo. E a gente vai conseguir que todos falem sim. Beijo para todos.